E vamos passar agora a nossa lição jovem de sábado. Um feliz sábado para você. E o tema de hoje e desta semana é Descansando na Salvação. E essa daqui é a tirinha da semana. Vê se vocês vão conseguir ver. Espero que sim, né? Beleza. Que aí no quadrinho diz assim, ó, no segundo quadrinho: expectativa, justificação, santificação, glorificação. Aí eu vejo o terceiro quadrinho: realidade. Aí santificação, justificação, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e glorificação. Então, partindo da nossa tirinha e do texto-chave desta semana, que está em Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 ao 15, minhas primeiras impressões são as seguintes. Após o batismo nas águas, confirmando a nossa decisão de seguir a Cristo, de estar nele e de permanecer nele, a nossa expectativa é que tudo irá muito bem e que não haverá mais problemas e nem muito menos aflições. Vai ser tudo uma maravilha. Mas no final das contas, não é bem assim que acontece. Na realidade, a vida de qualquer cristão é cheio de altos e baixos. Mas por quê? Vou te explicar. Quando Jesus foi batizado nas águas e depois recebeu o Espírito Santo, no caso foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por 40 dias por Satanás, a fim dos quais teve fome e veio às últimas 3 tentações no deserto. Logo, o próprio Cristo foi levado ao Vale da Sombra da Morte, a fim de que seu caráter fosse moldado à semelhança do seu Pai Celestial. Por isso que Pedro nos escreveu: Amados, não estranhei as ardentes provações que vêm sobre vós para os tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Ou seja, os crisóis da vida, que são as dificuldades, não é alheio à vida cristã, entende? Ela faz parte, a fim de moldar o seu caráter e deixar ele semelhante ao de Cristo. Por isso, Romanos, no capítulo 8, no verso 29, diz assim, ó: Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma vez, os turistas foram ver como que o ouro era purificado, daí eles viram que o ouro estava misturado com alguns sais minerais, etc. Mas à medida que o ouro era posto no fogo cada vez mais ardente, mais forte, o ouro ficava cada vez mais puro, e as outras coisas sem valor iam se dissipando. Daí o ourífice retirava o ouro com uma pinça e olhava para o ouro, depois colocava no fogo de novo, só que dessa vez ainda mais ardente, mais intenso. Então um turista, vendo isso, perguntou: Quando você sabe que o ouro está puro? Então o ourífice respondeu: Quando a minha imagem refletir no ouro. Então, por isso que nós somos comparados ao ouro. Passamos pelas duras provas, a fim de que a imagem de Deus reflita em nós, que somos o ouro e ele o ourífice. Assim, damos testemunho a todas as nações não caídas, tribos, línguas e povos, de que somos semelhantes ao Pai e merecemos viver com eles por toda a eternidade e que não levaremos nenhum mal para onde eles vivem, para eles não se sentirem ameaçados e inseguros com a nossa presença. E ao guardarmos o sábado, como o Senhor pede, estamos afirmando que queremos voltar ao nosso estado natural, que os nossos primeiros pais perderam, mas isso para a honra e glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de domingo, cujo nosso tema é Sol Brilhante. Dentro da teologia, a salvação se divide em 3 fases: justificação, santificação e glorificação. A justificação é quando os méritos do sangue de Cristo vertido na cruz encobre e liberta o pecador arrependido de seus pecados e condenação. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 11. Santificação é a caminhada diária de um cristão com Cristo, aprendendo mais do amor dele, da bondade dele e se assemelhando a ele a cada vez que pratica o que ele ensina, e vai na medida em que ele vai se revelando para aquele que escolhe ele diariamente. Romanos capítulo 6. Já a glorificação é quando Cristo irá vir nos buscar e nos retirar deste mundo de pecado. Portanto, a justificação e santificação trabalham em conjunto em nossa experiência de salvação. Iremos sim transgredir a lei de Deus, mas em Provérbios no capítulo 4, verso 18 nos revela: Mas as veredas do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol brilhante e perfeito é Cristo.
e Ele fará nova todas as coisas, incluindo eu e você. E afirmo isto e digo e garanto para você, em nome do Senhor Jesus, em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de segunda-feira, cujo nosso tema é Criação e Redenção. Cristo é o Criador e o Redentor. Logo, todos aqueles símbolos que nos levavam para o Criador e Redentor não podiam salvar a humanidade da consequência do pecado. Somente pelo sacrifício daquele que criou a humanidade, que logo pecou, é o que podia de fato libertar a raça humana da morte eterna, que é a consequência do pecado. Por isso que a guarda do sábado está conectado com a criação, Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 4, e redenção, Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, e Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 ao 15. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de terça-feira, cujo nosso tema é Paradoxo. Este título ele está fundamentado e é presente na seguinte ideia: da nova e antiga aliança numa compreensão distorcida de que, quando Cristo veio à Terra, eliminou a antiga aliança. Bom, agora que você já sabe do que se trata esse título de hoje, vamos ao resumo. As cartas de Paulo costumavam se alternar entre reflexões teológicas e exortações práticas, repletas de ordens e mandamentos. E isso trouxe bastante confusão na mente dos que se acham inteligentes demais o suficiente para não necessitar do auxílio do Espírito Santo para compreender as Escrituras Sagradas. Mas, aparentemente, existe uma obra que devemos empreender para a nossa própria salvação. E embora essa obra não possa nos salvar, também não podemos ser salvos sem nos envolver nela, entendeu? Era isso que Paulo estava tentando falar, expressar para a gente em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. O sábado é santo, sem nenhum esforço de nossa parte, quer observamos ele ou não. Ele é santo porque Deus o declarou assim. Quando santificamos o sábado, não inserimos nele alguma santidade. A santidade já está lá, mas não podemos participar da santidade do sábado a menos que escolhamos entrar em seu descanso. Nós temos que escolher obedecer, mas só é possível obedecer por meio do poder santificador de Cristo. Essa decisão não possui mérito algum na salvação, mas sem ela não podemos ser salvos, entende? Logo, sem Cristo não podemos fazer completamente nada. Somente nele todas as coisas subsistem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quarta-feira, cujo nosso tema é Momento e Pretexto. Já entendemos que a caminhada cristã há 3 etapas e que cada uma delas tem a sua importância e significação. Portanto, vamos agora a algumas passagens bíblicas que é um convite de Deus para cada cristão. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1 e 2, nos diz: Ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. E em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao 30, nos diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12 e 13, nos diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E em Efésios, no capítulo 4, versos 17 ao 24, nos diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância
em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a vontade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vós revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tem uma vizinha gritando bastante ali, eu tive que interromper, mas enfim. E por fim, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, nos diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quinta-feira, cujo nosso tema é Descanso de Paz. Quando Jesus criou o sábado como dia de descanso no fim da semana da criação, Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, ele o fez para que pudéssemos participar de seu descanso, Marcos capítulo 2, verso 27. Mas, por nossos primeiros pais terem pecado, a paz que havia neles tornou-se em medo, Gênesis capítulo 3, verso 10. Mas a paz que vem de Cristo elimina todo o medo, ansiedade e estresse, João capítulo 10, verso 10. Portanto, se a gente ainda sente estas coisas, é porque ainda precisamos mais de Cristo em nós, certo? E entre muitas outras coisas, como companheirismo amoroso, Gênesis capítulo 2, verso 22 ao 25, que agora é culpa e desconfiança, Gênesis capítulo 3, verso 11 ao 13. Mas o fato é que a presença de Cristo no coração traz cura para os relacionamentos rompidos com Deus e com o próximo. Efésios capítulo 2, verso 14 a 18. Cristo oferece à humanidade o descanso do pecado. Romanos capítulo 6 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Por isso Jesus nos convida a entrar no descanso da salvação. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, no verso 28 ao 30. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de sexta-feira para fechar esse assunto desta semana, cujo nosso tema é de Deus apenas. Todos nós temos influências, responsabilidades, identidades e etc. individuais. E tudo que nós somos, temos e escolhemos não obtemos da humanidade, mas de Deus apenas. Somos seus pela criação e pela redenção em Cristo Jesus. Nosso próprio corpo não nos pertence para que o tratemos como quisermos, para prejudicá-lo devido a hábitos que levam ao enfraquecimento, tornando-lhe impossível prestar a Deus um serviço perfeito. Nossa vida e todas as nossas habilidades pertencem a Deus apenas. No sábado, pensamos sobre a bondade de Deus, certo? Nosso coração está repleto de gratidão pelo seu grande amor. E agora, antes que comece a jornada da semana, nós devolvemos o que lhe pertence. E com isto, nós oferecemos uma oferta para demonstrar a nossa gratidão. Assim, nossa prática será um sermão semanal a declarar que Deus é o dono de tudo o que possuímos e que Ele fez de nós administradores. Daí, cada reconhecimento de nosso dever para com Deus fortalecerá o senso de dever. A gratidão se aprofundará cada vez mais à medida que a expressamos, e a alegria que ela traz é vida para a alma e para o corpo. O Senhor diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. O sábado será um prazer a todos os que o recebem como sinal do poder criador e redentor de Cristo. Vendo Cristo no sábado, alegram-se no Senhor.
o sábado mostra as obras da criação como testemunho de seu grande poder em redimir. Ao mesmo tempo que o sábado nos lembra da paz perdida no Éden, também nos lembra da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza ecoa seu convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28, em nome do Senhor Jesus. Amém. E este é o canal Flávio Eds e Age, e hoje eu vou convidar para você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações, porque esse vídeo aqui acabou, mas amanhã tem mais, se assim Deus permitir, segundo Tiago capítulo 4, verso 15, e já vou convidando para você deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar às outras pessoas, ou você pode estar simplesmente compartilhando ele ou deixando nos comentários o que você achou deste conteúdo aqui, tá certo? E aqui, ó, tá aparecendo 2 cards para você. O de cima é uma recomendação do YouTube e o de baixo é uma playlist que eu já deixei preparada para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E eu aguardo e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!